Toninho, na apresentação do novo treinador, você disse que teve vários treinadores que você consultaram. O Alan foi aquele que mais preencheu a situação do Botafogo no momento? Sim, quando a gente vê a necessidade de troca e faz essa troca, né, é natural que a gente discuta alguns perfis que principalmente estejam disponíveis, também não estejam empregados, né? Algumas características de experiência na divisão, de conceito de jogo, de perspectiva de melhora imediata, gestão de grupo, tudo isso são debates que a gente tem, né, toda a diretoria, não só aqui, e aí vão surgindo alguns nomes, né? Mas o Alan sempre esteve na nossa perspectiva, com força. Ele sempre esteve na nossa perspectiva, e sendo um dos favoritos, assim. Então, não são tantos nomes assim. A gente tentou ser bastante criterioso e dentro dos nomes que a gente pensou, ele sempre teve forte, e nós decidimos com convicção trazê-lo. Foi com bastante convicção. Ele se mostrou também sempre muito empenhado em ter essa oportunidade, sempre mostrou muita vontade de trabalhar aqui, considerando a organização que o Botafogo apresenta, a seriedade do trabalho, o elenco, ele vem acompanhando a competição, ele me disse e fala nas primeiras conversas que, como ele disse aqui para vocês, que o grupo não era para estar com essa pontuação, nós também achamos, estamos felizes com o acerto dele, porque ele tem uma bagagem, tem experiência, isso é importante nesse momento, né? Tem uma personalidade, não vou dizer forte, mas ele tem uma liderança interessante, ele tem pulso, ele tem, mesmo assim, ele consegue se relacionar bem com o grupo. Enfim, várias coisas que reafirmaram a nossa vontade de trazê-lo, e chegamos a um consenso e a uma convicção para poder ter fechado com ele. Professor, em cima da pergunta que eu fiz para o Alan Hall, né, Toninho, em relação a críticas de parte da imprensa e torcedores, em relação a jogadores que no currículo chegaram no Botafogo numa competição tão difícil como a Série B, que vem nos seus últimos clubes com descenso. Então, a minha pergunta é a seguinte, qual o critério que foi usado para trazer esses jogadores que vêm com um descenso nos últimos clubes que eles passaram? Qual foi o critério de contratação para esses jogadores? E como o senhor vê essas críticas? Sim. É difícil. Isso não impede uma contratação por mim. Não impede e nunca vai impedir com convicção. Porque eu estou falando de esporte coletivo. Então, às vezes há um descenso, mas aquele atleta ele apresenta características que me interessam. E eu não vou mudar nisso. Vamos dizer, o Carlão veio da Inter de Limeira, mas ele tinha se formado no Náutico, tinha ido para a Espanha, retornou. Ele chega na Inter de Limeira, começa a jogar no meio da competição apenas, porque ele chega atrasado. A negociação aconteceu não na pré-temporada, ele chega com 3, 4 rodadas. E quando tem a oportunidade, ele faz excelentes partidas, na minha avaliação. Eu posso estar errado, né? Mas eu não sei qual outro aqui que tenha nessa situação. Não sei, se você puder me recordar, eu não lembro também, acho que até tem. Foram citados alguns, né, como o Rafael, né, que caiu com a Inter de Limeira, o Cafu, né, que caiu com o Cuiabá, né, alguns jogadores que foram citados. Né? Qual Rafael? No Santo André, isso. O Rafael quase sobe da 2-1. E o Cafu, é verdade. Eu cito... O Rafael não, o Rafael estava na Série A2. Hã? O Rony não estava dentro de Limeira. O Rony estava. Não, às vezes eu não estou lembrando. Pode até ter mais alguns, mas eu não levo isso em consideração. Eu não lembro o nome, foram citados alguns nomes, né? Por isso que eu estou dizendo que foram contratados alguns
Não, tudo bem, não tem problema. Eu só estou citando porque foram citados por colegas da imprensa, então, para que eu possa dar a resposta, mas não para mim, a resposta é para a torcida, né? Não para mim. Sim, não, eu acho que a imprensa é um veículo para eu atingir a torcedor, né? Então, é importante vocês perguntarem tudo. Eu estou aqui, desculpa, até gostaria de estar mais disponível para vocês e eu não escolho jogadores por causa disso. Isso não é impeditivo ele ter sido rebaixado. Tanto é que os dois zagueiros, Alisson Cassiano e Alisson Santos, subiram com o Sport. Eles subiram com o Sport. Aí eu cito, o Messias seria um bom zagueiro para o Botafogo? Messias? Seria? Do Goiás? Ele caiu com o Santos em 23. Ele caiu com o Santos. O Jean Lucas seria um bom meia para o Botafogo? Jean Lucas do Bahia? Ele caiu com o Santos e foi contratado pelo Bahia, Grupo City. Então eu não vejo. O Lucas Evangelista foi contratado pelo Palmeiras por milhões aí. Quase caiu com o Red Bull, assim, escapou na última rodada, o ano passado. Então, se a gente contrata algum atleta que teve decente, não é único exclusivamente nós, não. Palmeiras contrata, Grupo City contrata, Goiás contrata, que é um time da nossa divisão. Se eu for fazer uma pesquisa aqui, nós vamos achar vários outros. Por quê? Porque esses profissionais que os contrataram pensam da mesma maneira que a gente pensa. Eu estou olhando um time sendo rebaixado, eu preciso olhar que o jogador ali apresenta, mesmo jogando num time que está brigando contra o descenso, apresenta condições de crescer na nossa avaliação, né, de corresponder, enfim. Mas eu respeito a opinião das outras pessoas. Respeito mesmo. Imagina. Toninho, com essas duas derrotas de 3-0, ficou inevitável a saída do Marçanardi? Como foi a conversa com ele? Logo que acabou o jogo lá em Curitiba, já ficou definido que ele não ficaria mais no Botafogo? E com a escolha do Alan Al. Ano passado você deu uma entrevista no TH+, Esportes, para o Jorge Vinícius, dizendo que você gostaria desse nome um dia, gostaria de trabalhar com ele, com o Alan Al. Tanto é que na imprensa só citou o nome do Alan Al para ser o técnico do Botafogo, principalmente depois que o Jorge Vinícius citou essa entrevista também, falou logo depois do jogo da derrota do Botafogo que o Alan Al seria um nome bom para o Botafogo. Ficou fácil? Você realmente era o nome que você queria para o Botafogo? Como foi a chegada do Alan Al para o Tricolor, a sua negociação com ele? Primeiro falando do professor Zanardi, né, sem querer ser repetitivo, eu gostava muito do trabalho dele, gosto. Creio que caso a vida nos colocar posso tranquilamente trabalhar com ele novamente, né? É um dia a dia muito intenso, é um dia a dia que vive o clube responsável, comprometido com o clube, com as coisas do clube, respeita muito a história do clube e se entregou de uma maneira assim muito intensa. Então, às vezes, quando a gente troca, como eu disse, isso não significa que o treinador que sai é ruim, né? Ou o trabalho não é satisfatório, né? Tanto que ele já foi vencedor no São Bernardo, em ótimos campeonatos paulistas. Sai para a Série B para o Goiás e pega o Botafogo, era o terceiro time dele na carreira profissional. Na carreira de base, em futebol de base, ele passou por Corinthians, por Santos, por Guarani, enfim, entre outras equipes de porte, de trabalhos importantes. Trabalhou com grandes jogadores na base aí que se tornaram grandes craques aí no futebol brasileiro. Ajudou a formar grandes jogadores. Então ele tem um grande valor. Com relação ao Alan, ele é um candidato ao Botafogo mesmo se eu não estivesse aqui. Vamos entender dessa maneira, né? Pelo menos eu entendo dessa maneira. Se tivesse outro executivo aqui, seria falado também no nome dele. Além disso, o presidente Adalberto é muito respeitado nessas horas, né, por todos nós, não poderia ser diferente. O presidente Adalberto já quis contratar o Alan em alguns outros momentos, não teve condição, ou acabou indo para outra equipe. Então, houve essa sinergia em questão no nome dele. Falamos de outros nomes, porque é obrigação nossa, né, a gente ter 3, 4 opções aí para
com características diferentes, ver o que encaixa melhor no nosso grupo, na nossa necessidade de resultado, no contexto todo do grupo, na organização da instituição, né? Mas ele sempre esteve ali entre os favoritos, né? Como eu já disse aqui. Não foi uma preferência só minha, não. Acho que não é nem preferência, acho que é um estudo. E sempre que eu levantei esse estudo no Guarani, ele esteve presente, eu não o levei. Acabei optando por outro treinador. Mas me agradou as coisas que eu conversei com ele lá atrás, há um ano, mais de um ano. E agora retomamos essas conversas, analisando aí. A gente sabe como é que é, né? Contratação de treinador, a gente investiga muito, tenta errar o menos possível. Fazer esse movimento é sempre muito pensado, né? A gente tem 2 resultados muito ruins. A forma como eles aconteceram pesou, não tem como. Vocês sabem que tanto o Adalberto quanto eu também somos favoráveis. A gente acha que a permanência, né, do treinador, mesmo em alguns momentos mais difíceis, se você mantém o trabalho, caso o treinador tenha o grupo na mão, não tenha grandes problemas de relacionamento, se você mantém esse trabalho, você carrega aquela experiência vivida para os jogos futuros. Então, se eu troco o treinador, eu jogo no lixo aquela experiência que ele testou uma coisa, não deu certo, usou uma plataforma que acabou não dando resultado. Então, isso tudo é a experiência acumulada daquele profissional com aquele grupo. Quando eu demito, eu jogo isso no lixo. Então, houve essa condescendência, essa paciência e essa tentativa de que desse certo, porque a gente sabe que também, assim como o Tite no Tolima, né, se tivessem mandado ele embora, a gente não sabe o que teria sido do Corinthians, se teria sido campeão mundial. Então existe também coisas positivas na permanência, mesmo com 3, 4, 5 resultados ruins, existe. No entanto, a gente já tinha passado por isso no Paulistão. Correto? Tinha passado por isso no Paulistão e conseguimos, tanto é que conseguimos sucesso. Vamos dizer, sucesso era classificar a equipe, né? Mas, diante da situação que a gente viveu no Paulistão, a permanência foi saudável. Acabou nos trazendo uma sequência, ele tentou uma coisa, tentou outra, aí vem aquele jogo da Portuguesa desastroso, e ali ele muda de plataforma, usa um grupo de jogadores que deu resultado e conseguimos a permanência. Então, foi um caso muito recente, onde a permanência resultou em algo positivo. Então, a gente estava tentando isso também agora com ele. Imaginava eu, porque eu acompanho o dia a dia, e eu vejo muita seriedade no trabalho, os treinos são muito corretos, a avaliação do adversário existe, muito criteriosa, os vídeos, eu acompanho tudo. E, para mim, ele estava perto de dar aquela reviravolta na competição. Mas tinha que ter acontecido, porque senão aí fica insustentável, fica pesado. E aconteceram 2 derrotas aí de 3-0, infelizmente. Isso foi muito desgastante para todos nós. A gente sabe que há o desgaste e a gente tomou essa decisão, foi por isso. Toninho, boa tarde. Boa tarde, mano. O elenco do Botafogo, ele é um elenco que não é um elenco tão grande e, infelizmente, a gente tem sofrido com problemas de lesões e isso acaba trazendo uma grande dificuldade para o treinador, porque você não poder contar com todos os atletas quando você já tem um grupo que é mais enxuto, isso é ruim. Tem uma janela de transferências vindo pela frente. O Botafogo ele vai trabalhar nessa janela para trazer mais peças para o Alan, que está chegando agora. E existe a possibilidade dos jogadores que não estão fazendo parte do grupo nesse momento serem avaliados pelo Alan e poderem voltar para o grupo, como o caso do Alisson, o Luquinha. Queria que você falasse também sobre a situação desses jogadores. Certo. Com relação ao G3, esse pessoal que está, o Arthur Mosca, o Luquinha e o Alisson Santos. Ainda não deu tempo de conversar sobre isso.
mas naturalmente vai haver essa conversa, né? Com relação a contratações, eu acho que de maneira nenhuma nós podemos nos fechar a novas contratações, nunca, e mais ainda na colocação que nós estamos, né? Eu acho que isso vai ser discutido nos próximos dias. A gente está marcando uma conversa nesse sentido, mas não é uma promessa. Agora é importante. Eu gosto muito do meu time. Eu gosto do meu time. Acredito que a gente tem material humano para reagir. Mas como você disse, temos Jean Vitor, ao mesmo tempo, né, o Jefferson Nem, que vinha sendo um dos melhores jogadores da equipe, lesionou. O Wesley Dias, que também vinha crescendo, lesionou, é um profissional importante. E na montagem, a gente também considerou o retorno do Matheus Barbosa e do Matheus Costa. Assim, a gente sabia que ia demorar um pouquinho mais, mas você tem que conservar um pouco algum espaço para eles retornarem, porque são jogadores extremamente importantes que nós confiamos, né? Já produziram aqui no Botafogo, tem um peso forte aqui no nosso grupo, os dois, Matheus Costa e Matheus Barbosa, além do Robinho. Então a gente teve que montar o elenco, mas assim, vamos trazer mais um extremo. Não, mas o Robinho daqui a pouco está voltando. E agora o Robinho está fazendo 2 partidas, quer dizer, também demora para atingir o ápice, né? Tem treinado muito bem, é bom jogador, gostamos dele, vai render. Então, aí vem a lesão do Jefferson Nem. Essa lesão podia ter acontecido quando o Robinho já estivesse em forma, né? Totalmente, com ritmo de jogo. Então, esse desencontro, a gente está pagando um preço um pouco alto. No entanto, Murilo, talvez caiba uma revisão minuciosa, porque nós montamos um grupo, um pouco, né, não totalmente que seria irresponsável, mas um pouco voltado para o trabalho do Zanardi, né? Então, com a troca do treinador, podemos sim sentar, observar se o Alan vai entender que, para ele jogar da maneira que ele quer, precisa trazer um atleta com uma característica diferente. Eu acho que a gente pode sim verificar isso. Não posso prometer, não é certo, não foi constatado assim, vamos trazer esse, aquele, aquela posição, esse número de atletas. Isso não foi feito ainda. Mas eu acho que não tem como a gente estar aí claudicando no campeonato, sem uma consistência, perigoso, a gente não gosta, iniciamos mal, não era o programado, mas também, até anotei aqui enquanto vocês entrevistavam o Alan, lembrando aqui, né, a gente deixou escapar pontos com equipes grandes, assim, com equipes de respeito, Atlético Goianiense, Remo, o Goiás. Deixamos escapar por detalhe, por gols que são inaceitáveis no último minuto, tomando o gol lá do meio de campo. Perdemos 2 pontos aí contra Remo, 2 pontos contra o Atlético Goianiense. Só aí 1 ponto contra o Goiás, que o Goiás praticamente deu um chute a gol no primeiro tempo e fez o gol. A gente estava bem na partida. Então, todos esses jogos, né, alguns foram bem ruins. Atlético, o último jogo foi bem ruim, o primeiro tempo foi muito ruim. Aí a gente toma um gol, descamba, o time descamba. Não é aceitável isso, não pode haver isso. É um time que tem experiência, né? Tomou um gol, precisa se estabilizar no jogo. Nós tomamos 3 gols em 7 minutos. Isso aí está fora da curva, tá? Isso é inaceitável. Então, tudo isso eu tenho que ver, né? Mas esse mesmo time jogou tão bem contra o Remo, o Remo estava liderando a competição, o Goiás está liderando a competição, e a gente fez um grande primeiro tempo ali, estava duelando, quer dizer, isso me indica uma coisa positiva. Então, a gente fica um pouco assim, como é que eu vou te dizer? Eu acho que precisa, talvez, sentar com o Alan, entender com ele, porque realmente o elenco está curto. Hoje nós temos 27 atletas disponíveis, né? Tem 3 aí lesionados que voltam mais rápido, né? Vamos dizer mais rápido, 2 semanas, Jean Vitor, Jefferson Nem, Wesley Dias.
e 2 atletas, Matheus Barbosa e Matheus Costa, que vão demorar aí, vamos falar aí de 4 semanas ainda, ou um pouquinho mais, né? Precisam pegar ritmo, são lesões. E o Cassiano, que talvez 2 a 3 semanas. Então, muita gente junto, né? A gente teve esse azar também aí. Até foi objeto de discussão nosso interno, né? Agora, eu acho que a gente pode pensar assim, resumindo, né? Não tem como não fazer um apanhado extenso dessa questão, porque troca de treinador, tudo isso, a gente tem que ter um pouco de calma agora, conversar com ele. Ele precisa sentir o time, é claro que ele estava acompanhando, e ele entende do futebol, conhece as pessoas que estão aqui, os jogadores, mas ele vivenciando mais de perto, a leitura dele terá importância para a gente decidir se consegue trazer alguém e reforçar o time. Toninho, boa tarde. O torcedor do Botafogo está flagelado, ele está chateado. E não é um fardo não só de vocês, porque isso vem de antes. Só que desde sua chegada já são 2 trocas de treinadores. Esperava-se que para 2025 uma troca muito grande, inclusive no elenco, né, uma reformulação. Para o Campeonato Paulista esperava-se um Botafogo protagonista, que brigasse pelas quartas de final. E veio um quase descenso, uma briga contra o rebaixamento. Para a Série B do Campeonato Brasileiro, um time que tivesse pelo menos uma vida tranquila, torcedores que não criavam nem expectativa de acesso, mas de ter uma vida tranquila. Começo de competição, a coisa está tracionando, mas se encaminha para uma vida sofrida como foi a de 2024. Olhando para o seu trabalho, claro, a gente está no primeiro semestre, ainda tem muita coisa para acontecer. Olhando para o que já aconteceu já em 2025, o que você faria diferente? O que você acha? Eu acho que aqui eu vacilei, acho que aqui poderia ter sido diferente. Você é um cara muito detalhista. Olhando para o seu trabalho, o que você acha que a coisa poderia ter tomado um rumo diferente? Eu acho que tomar um rumo diferente passa por algumas questões que eu não tenho como expor. É um trabalho muito silencioso nosso aqui. Eu não estou contente com o meu trabalho. Eu fico me questionando muito, né, porque eu me cobro muito. Todos os meus trabalhos como diretor, onde eu tive um pouco mais de tempo, como aqui, reformular a equipe, né, foram muito bem sucedidos. Fortaleza, Palmeiras, Fortaleza na Série A, lá em 2005. Nunca pisamos no rebaixamento, ficamos bem. Enfim, Palmeiras, os 3 anos, pegamos o clube quase rebaixado em 2006, né? Foi o primeiro a não ser rebaixado. E em 2007, quando eu entrei, junto com a minha diretoria, né? Com a minha presidência, não é? A gente faz tudo sempre muito em conjunto, né? Muito bem sucedido, quase ganhamos 2, brigamos por 2 brasileiros, jogamos Libertadores, sem os recursos que tem hoje, né? Depois na Portuguesa, 8 anos sem disputar a Série A1 de Paulista, e no primeiro ano que eu trabalho lá, a gente classifica, ganha a competição quase invicto, né? Perde um jogo aos 45 do segundo tempo durante a competição inteira, enfim, permanecemos na A1. Então, assim, no Guarani eu não conto, porque no Guarani eu não cheguei a presenciar os jogadores que eu contratei jogando, que eu chego antes da janela abrir, contrato jogadores para já ir treinando antes da janela abrir, para ganhar no ritmo. E tinham 2, 3 jogadores ainda contratados, já alinhavados, que iam se apresentar, e por questões políticas eu acabei saindo, fui retirado. É a primeira vez que eu sou demitido nesse cargo, as outras vezes eu que pedi a minha saída. Foi a primeira vez na minha carreira de diretor. Então vem esse trabalho, e eu tinha certeza que nós estaríamos fazendo campanhas melhores esse ano. Eu concordo com você, eu não estou satisfeito. Eu peço desculpas ao torcedor no que diz respeito ao meu trabalho. Eu tenho muita vergonha na cara de tomar 2 derrotas como aconteceram. Eu sei que isso às vezes acontece dentro das campanhas, mas me machuca muito. Todos nós, né? Não sou só eu, não. A gente sente muito, a gente se indigna, a gente fica pensando em como agir. Cobrança enorme aqui dentro, né? A cobrança existe de maneira muito forte.
Agora, os erros, assim, o que eu teria feito diferente, como é que eu vou te dizer? É muito difícil passar isso para você, para o externo, porque são coisas que acontecem internamente. Você foi por um caminho, talvez fosse fazer um outro caminho, não deu, enfim, o mercado é dinâmico e mesmo assim eu acho que a gente montou um grupo que não era para estar nessa situação hoje, tá? Mesmo assim eu tenho convicção nesse grupo, gosto muito dele, tenho certeza que eles vão reagir. Tem gente aí que não rendeu ainda o que pode render, tem jogador. De repente, a troca, não porque um treinador é melhor que o outro, mas a abordagem diferente para aquele atleta, a correção, melhorar aquele jogador, mudar ele de posição, tudo isso pode fazer aquele jogador render o que a gente espera um pouco mais, né? Não é questão de um treinador é capaz, o outro não é isso, mas isso pode dar diferença, porque eu vivi como treinador, já cheguei com times que estavam perto da zona de rebaixamento, não tinha mais como contratar, sem ninguém a mais ali, o mesmo grupo, e teve muita reação. Não foi uma vez só. Foram 3, 4 vezes em campeonatos importantes, Paulistão, Série B. Eu já passei isso, já vivenciei isso. Então, eu vejo esse grupo assim, que de repente numa troca, num jeito de jogar, numa filosofia de abordagem, num outro tipo de liderança, pode ser que ele reaja bastante. Essa é a nossa expectativa, entendeu? Então é isso, Luan. Eu, repetindo, deixar bem claro que eu também eu sou o primeiro a não estar contente com o meu trabalho. Falo isso para o Adalberto. Eu não as condições que são me dadas, eu previa que eu pudesse estar agora no mínimo de 10º para cima, tido classificado a equipe no Paulistão, embora tinha Mirassol, Corinthians, enfim, mas a gente nem passou perto disso. Isso não é legal, não gosto, não faz parte da minha vida, não quero isso para mim, e o Botafogo também não, o Adalberto muito menos. Então nós estamos incomodados, eu particularmente fico procurando onde eu posso corrigir esse caminho, porque ainda tem esse tempo, né? Então eu começo a olhar muito o mercado, começo a olhar o trabalho dos treinadores, começo a olhar se pode ser feito de uma maneira diferente, um tipo de jogo, uma estratégia. Então, tudo isso faz parte do meu trabalho. E eu estou aí, nos momentos de dificuldade, eu tenho um perfil de ir para a linha de frente. Eu agrido a dificuldade, eu não a aceito, eu tenho que ter soluções para ela. Profissional é assim que se faz, né? Eu sou um profissional, não sou um amador. Então o profissional ele precisa entender o que está acontecendo, fazer diagnóstico, aplicar o remédio, olhar para várias soluções, não só só trocar treinador. Não é isso, não é isso. São várias situações que precisam ser feitas nesse momento, e eu estou sempre indo para a linha de frente. Eu acho que é uma questão que me desafia muito, e eu tenho certeza que eu vou conseguir passar por ela, ajudar o Botafogo a sair dessa situação. Toninho, muito se fala hoje sobre a psicologia no esporte. Muitos times que despontam hoje no Brasil têm um psicólogo fixo dentro da equipe, e por muitas vezes a gente vê que atletas do Botafogo sofrem psicologicamente, como você disse, o time debanda quando acaba sofrendo um gol. Você acha que um psicólogo fixo dentro do Botafogo hoje pode ajudar a melhorar o rendimento dos atletas? Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que o psicólogo sempre é positivo, né? Um trabalho de psicologia, um projeto de psicologia no futebol, ele é sempre positivo. Acabamos que a gente tinha Saicon Zanardi, o Ricardo Borim, que fazia um belo trabalho nesse sentido, sabe? Ele une a psicologia com a força mental, com a preparação mental. Ele deixa de prestar serviço para nós hoje, mas é um trabalho que me agradava, tá? Mas também não se pode negligenciar um pouco. É um pensamento, vamos dizer assim, um pouco raiz, né? Vamos dizer assim, né? Eu não posso admitir aquilo que aconteceu no Couto Pereira.
Eu estou lidando com gente que tem um ótimo salário, aquilo ali não é pressão. Tomar um gol do Operário, com todo o respeito ao Operário, num campo neutro, não pode desestabilizar o cara. Aí é um pouco raiz, tá? Não estou dizendo que o trabalho do psicólogo não seja importante, muito importante, em todas as esferas, em todas as profissões, principalmente no esporte de alto rendimento. Mas ali foi inadmissível o que aconteceu, precisa ter equilíbrio, eles têm condições de dar isso, eu vou estender a mão para os jogadores, para entender o que aconteceu, ajudar o Alan agora vem também com bastante bagagem nesse sentido. Mas eu num primeiro momento, me vem essa sensação assim, tá? De ser mais duro nesse aspecto, sabe, cara? Pô, eu não estou tratando com um menino aí que toma um gol, se desestabiliza. O gol faz parte do futebol, né? A gente não quer tomar, mas ele acontece. A gente às vezes machuca o adversário também, faz gol nele. Então, eu acho que é mais por aí nesse momento, né? Não seria nem esse. Eu acho que é mais. Acho que surtiria efeito mais rápido, uma abordagem mais nesse sentido. Não sei se eu estou certo, mas é a minha linha, um pouco a minha linha, sabe? Toninho, você elogiou o trabalho do Zanardi, disse que talvez, assim, acompanha de perto, enfim, talvez não fosse a hora de mandá-lo, porque estava perto de dar essa virada de chave. Ele montou o elenco, ele participou da pré-temporada, enfim, na sua visão, por que não deu certo? Onde que vocês identificaram que realmente não deu liga, não encaixou? E os motivos disso, vocês conseguiram identificar? Ou foi mais por conta dessas duas derrotas mesmo? Mas o desempenho desde o começo do ano, que já não vinha sendo... Aliás, o resultado, né? Não atrelado ao desempenho, mas o resultado não acontecia. Vocês conseguiram identificar o porquê desse resultado não ter acontecido? Se foi... não encaixou? Seria isso? A gente, como eu te digo, o pessoal que trabalha comigo sabe, você é profissional, você tem que saber das coisas, saber o que aconteceu, né? E agora, eu saber o que aconteceu segundo a minha leitura, não significa que eu possa externar isso, né? Porque nada grave, mas é uma leitura que eu acho que desagradaria se eu falar alguma coisa assim, que faltou isso, faltou aquilo. Eu acho que eu não devo. É difícil até, não consigo te responder. Mas a leitura eu tive. Eu tenho que ter, eu sou obrigado a ter, sou pago para isso. Eu não posso chegar no meu presidente, para nenhum presidente, e falar, eu não sei o que aconteceu, ou não sei porque não deu certo. Então, eu tenho sim a minha leitura, muito clara. Tenho a minha leitura muito clara. Mas, repito, não dá para expor. E digo que o Zanardi e a comissão técnica, Bebeto, Caco, o Ricardo Borim, eles têm inúmeras coisas muito mais positivas do que esses detalhes que eu fiz a leitura e achei que poderia ter sido feito de uma forma diferente. Além disso, o Zanardi ele tem uma relação muito aberta, ele sempre trocava muito com a comissão técnica fixa do clube, então também nós temos responsabilidade, não foi só dele. Tá? Porque ele era um profissional, que gosta de trocar, de ouvir e sugestões e ideias, e isso é muito positivo, acho que é uma coisa bastante positiva na carreira dele. Eu mesmo, quando vou contratar um treinador, eu pergunto se isso faz parte da característica dele, porque eu cobro, eu vou, depois de um jogo, eu quero saber o que aconteceu, por que foi isso, todo jogo tem uma reunião, eu preciso entender o que está acontecendo no meu departamento, nas escolhas, nisso, naquilo, de forma sempre muito respeitosa, né? Com argumentação e tudo mais. Então, o Zanardi, ele sempre foi muito participativo e aberto. Agora, isso também dá muita responsabilidade para nós, para a minha comissão fixa, para mim. Então, eu divido aqui o fato de não ter acontecido o trabalho como a gente queria, ele queria muito, mas ele queria muito, né? João está aqui, o pessoal que trabalha junto, né, Amarelinho? A gente sabe o quanto ele queria dar certo, ter dado mais certo aqui.
Agora, eu divido com ele, particularmente, eu divido com ele a responsabilidade. Eu também tenho responsabilidade em não estar dando certo até agora. Não é só dele, não, imagina.